Hoje eu vou contar pra vocês a minha história de vida, só que eu vou contar desde quando eu nasci até esse momento presente que eu tô aqui sentada, porque vocês me perguntam muito a minha trajetória, da onde eu vim, o que que eu faço, o que que eu gosto, por que que eu tô aqui, o que que eu faço, quem sou eu. E eu acho que nesse vídeo, com uma forma cronológica, contando tudo pra vocês, eu vou conseguir explicar quem é a Luísa Hall, por que que eu virei terapeuta e oraculista. E eu não sou só isso também, eu também sou uma pessoa que vive a vida e que faz muitas outras coisas. E bom, eu vou contar então bem nos detalhes, vou tentar mostrar tudo pra vocês. E acredito que também mostrando a realidade, assim, não só eu como terapeuta, faz com que você fique mais perto do real humano, assim, de que também tem tristezas, que também tem muitas dificuldades e que também tem muitas felicidades e muitas alegrias. Mas bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo. Meu pai e minha mãe, eu acho essa história inclusive muito engraçada. Eu fui só entender isso da relação dos meus pais quando eu era mais velha, que quando eu perguntava pra minha mãe, quanto tempo você já conhecia o meu pai quando eu nasci? Ela falava, a gente já tava se relacionando fazia um ano. Aí quando eu cresci eu ficava pensando, pô, mas se minha mãe ficou grávida por 9 meses e ela conhecia meu pai por um ano, então eles meio que tinham acabado de se conhecer e ela ficou grávida. Então sim, é exatamente isso. Meus pais meio que acabaram ficando juntos porque minha mãe engravidou. Aí, por um tempo, eu tive que trabalhar bastante isso também nas runas e no Theta Healing, porque eu achava que, sei lá, não fui nem um pouco programada, não queriam, mas eu quis muito nascer, porque minha mãe falou que, enfim, foi uma coisa muito doida na vida de todo mundo e eu vim para a Terra. Então eu nasci dia 14 de junho de 1995, geminiana com ascendente em aquário, lua em capricórnio. Minha vida é exatamente um dual entre o emocional e o racional, porque eu sou regida pela runa Lagus, que é o sentimento, e vim com o número 8, que é o trabalho e a razão. Então eu sou realmente, tipo, duas. A Luísa que é racional e a Luísa que é emocional, e elas ficam conversando e nunca se entendem. Mas tudo bem, a gente segue a vida fazendo aí terapias pra conseguir equilibrar tudo isso. Mas tá, eu nasci em São Paulo, na capital, e quando eu tinha, acho que uns 3 anos, a gente foi morar em São Roque, que é interior de São Paulo, só que é bem pertinho. E a gente ficou só um tempo lá, porque a família da minha mãe é de São Roque, de São Paulo, do meu pai é de São Paulo, enfim. Na verdade, tenho familiares em todos os lugares do Brasil, mas é mais São Roque e São Paulo. A gente foi morar em São Roque porque lá é interior, era num sítio, numa chácara, era mato, mais tranquilo, só que eu ia todo dia pra São Paulo. Então eu acho que é por isso que eu gosto muito de andar de carro, porque, cara, todo dia a gente pegava estrada, ia e voltava, porque minha mãe é geógrafa, não, ela é ainda geógrafa, mas não atua mais na área. E ela ia trabalhar lá em São Paulo e no trabalho dela tinha uma creche, que era do trabalho mesmo, e aí eu estudava lá. Estudava não, porque eu ainda era um bebê, né? Mas depois de um ano, eu acho que a gente tava morando em São Roque, a gente voltou a morar em São Paulo. E aí eu fiquei até os meus 6 anos lá. Bom, dessa época da minha vida eu não lembro muito das coisas, eu lembro que eu era muito feliz. A minha infância foi muito legal, brincava muito, mas não lembro muito das coisas. O que eu lembro muito de quando eu era criança é que eu fui filha única por muitos anos, né? Então eu sempre tava na casa de alguém. Minha mãe falava que, tipo, acho que quando eu tinha uns 2 aninhos, foi a primeira vez que eu fiz a minha mala e falei, tchau mãe, tô indo pra casa de não sei quem, e fui. Então a minha vida inteira real, final de semana, era montar uma mala e ficar na casa de alguém. Ia pra casa de primo, amigo, família, sempre fui muito, e acho que agora, esse ano passado e esse ano, foram os momentos que eu mais fiquei real dentro de casa e não fiquei visitando e passeando, indo em final de semana pra outros lugares, por estar morando muito longe de todo mundo também. E porque, cara, todo final de semana real eu tava fazendo alguma coisa, não ficava em casa, sempre tava, sei lá, com alguém, com algum familiar. Só que depois a minha irmã também, né? Quando eu tinha 12 anos, a minha irmã nasceu, que eu acho que esse foi um dos pontos mais fortes, assim, da minha vida, foi quando ela nasceu. E a gente até brinca lá em casa,
que, na verdade, eu tive uma vida de filha única e a minha irmã tá tendo também, porque ela mora só com meus pais, não mora mais comigo, então é uma distância bem grande entre a gente, mas enfim, a gente se dá super bem, é muito gostoso a nossa relação. Mas tá, aí voltei a morar em São Paulo com os meus pais e depois de uns anos, uns 2, 3 anos também, a gente voltou a morar em São Roque, mas aí a gente morou lá mesmo e eles moram até hoje nessa casa, que é lá no Alto da Serra, uma delícia, eu tava lá mês passado. Muitas saudades de lá, inclusive. Então, eu tive essa vida na infância de ficar realmente no mato e eu ficava jogando bola o dia inteiro. Eu acho que a coisa que eu mais fazia quando eu era criança é ficar jogando futebol, porque eu sempre amei muito, eu treinava, enfim. E isso eram os desafios da minha vida desde pequenininha, assim, porque quando eu treinava, sempre só tinha menino. Então, eles me excluíam muito e eu jogava bem até. E eles não gostavam quando eu fazia gol neles, eles ficavam bravos comigo, porque eu fazia gol, eu era uma menina, enfim. Mas eu sempre lidei bem com isso, porque eu tava lá pra realmente me divertir. Eu não queria ganhar nem competir, eu só queria jogar bola, porque pra mim era a minha pira de sair correndo e chutar a bola. Cara, acabou de passar um helicóptero aqui e aqui não passa essas coisas. O que será que tá acontecendo? Mas, bom, então a minha infância e a minha adolescência foi numa cidade pequena, com os amigos ali, sempre eu indo na casa deles, porque eu era filha única até os 12 anos. E além dessa curiosidade de gostar de jogar muito futebol, eu também sempre gostei muito da cultura japonesa. Na minha escola, na cidade que eu estudava, sempre teve muito japonês. E eu, inclusive, fazia aula de japonês, eu queria ser japonesa, eu queria casar com um japonês. Mas hoje em dia eu entendo que eu gosto muito da cultura oriental em si, não dos japoneses, assim, não que eu não goste, mas a gente vai se conhecendo e vai entendendo o porquê que essas coisas afloram, né? Mas eu achava engraçado, porque eu realmente queria ser uma japonesa, mas não tinha como eu ser uma. Mas era bem gostoso essa época da minha vida. O meu pai, ele me impulsionou muito a sempre fazer o que eu queria fazer. Tinha um lado negativo nisso, porque eu fiz de tudo um pouco, mas eu nunca me aprofundei muito. Então, quando eu era criança, eu fiz, tipo, balé, jazz, futebol, equitação, violão, teclado, piano, baixo. Nossa, sei lá, eu fiz tudo, assim. Tudo que realmente eu tinha vontade, eu fazia. Só que nunca aprofundava muito. Só que, né, agora sei fazer várias coisas também, isso é legal. Principalmente os instrumentos. Porque aí também, quando eu tinha lá os meus 15 anos na escola, eu tinha uma banda, assim, a Zuvuia. Eu e minhas amigas, a gente criou essa banda e a gente se encontrava pra treinar e tocar, só que a gente não fazia isso, a gente ficava junta mesmo, fazendo nada. Mas durante uma época a gente tinha uma banda, tocava, a gente tocou no casamento da irmã de uma delas, tocava na escola, era bem legal. E, bom, meu pai, ele numa época também trabalhou na minha escola e eu achava isso muito legal, porque eu falava, tipo, ai, tô com dor de cabeça, e aí eu encontrava meu pai e ficava lá conversando com ele e não ficava na aula. E meu pai, ele sempre foi muito liberal, assim, então ele falava, tudo bem, fica aqui comigo. E era uma época bem legal na escola. E também só ficava jogando bola o dia inteiro, ficava de recuperação, ficava jogando bola. Era férias, eu tava lá na escola jogando bola também. Então minha vida, basicamente, de quando eu nasci até os meus 17 anos, era só jogar futebol. Não pensava nada em espiritualidade, magia, bruxaria. Gostava, já disse, porque meu pai era terapeuta também, então ele sempre me introduziu, mas já era algo fluido da minha vida, então não era uma coisa assim que eu, tipo, nossa, que legal isso, eu vou estudar. Era tipo, ah, pega esse cristal aqui e coloca no bolso pra você não ter dor de cabeça. Sei lá, umas coisas assim. Então, era algo já muito fluido de ser meio que o meu remédio, essas coisas mais alternativas. E, bom, aí eu tava no último ano da escola, eu tinha mudado de escola bem no último ano, então isso foi uma coisa bem difícil, porque eu realmente, tipo, escola é complicado, né? E eu sempre fui bem introspectiva, com muita vergonha, não queria nada chamar atenção. E aí eu fui pra uma escola nova no último ano, com pessoas completamente diferentes de mim, foi bom porque aí eu estudei real, eu consegui passar de ano sem recuperação. Não, mentira, eu até peguei, mas eu mandei muito bem em umas matérias que eu ficava, caramba, como assim, né? É só realmente estudar que você vai bem na prova. Mas em questões internas, assim, eu comecei a sentir muita angústia, muita ansiedade, muita tristeza até. Principalmente porque eu não sabia o que fazer de faculdade. E também escola é foda porque tinha muito aquela pressão de que você precisa escolher o que você vai ser pra sempre na sua vida.
E aí eu fui desconstruindo isso, e ainda bem que meus pais também sempre estavam do meu lado em relação a isso, de que tipo, não, você vai fazer algo que você gosta e se vir a mudar, você muda. E hoje em dia o que eu mais consigo identificar às vezes como terapeuta e tal, até mesmo por ter estudado, eu já falo que eu estudei, mas por ser terapeuta, eu vejo que a gente tem que fazer o que a gente ama no momento presente. É claro que tem a questão financeira, que a gente precisa se bancar, e é um gasto, estudo, mas a gente não tem que ter esse conceito e esse pensamento fechado de que se eu me formei em X coisa, eu vou ter que ser pra sempre isso, sabe? Não, você não é essa coisa que você estudou e se formou, é só uma coisa que você tá agregando. Mas enfim, aí eu me formei, acho que em 2012, eu tenho 25 anos, pra quem não sabe, mas eu me formei em 2012 e aí eu fiquei um semestre todo. Um semestre? Não lembro, mas eu fiquei um bom tempo. Minha vida era essa. Eu ia trabalhar meio período com meu pai, na empresa dele, e o outro meio período eu ficava deitada vendo Lost. Então, eu... Não, Lost e outras séries também, mas é que o Lost foi muito marcante. Eu só fazia isso, não via direito meus amigos, porque onde eu morava lá em São Roque era bem afastado da cidade, então, tipo, tinha que pegar ônibus ou carona, enfim. Então, assim, minha vida tava parada, estagnada, não tinha perspectiva de nada, não sabia o que eu queria. Esse ponto até eu, às vezes, conto pra vocês a história, mas foi um momento auge pra mim da adolescência, porque eu sempre me senti mais, não atrasada, assim, mas sei lá, quando meus amigos estavam indo no shopping paquerar, eu tava realmente jogando futebol. Então, quando eu tinha meus 17, 18 anos, pra mim eu tava no auge da adolescência, de tipo, meu Deus, o que é a vida? Começando a me perguntar e me questionar e entender quem era eu realmente. Então, uma das fases da nossa vida, que é a adolescência, é um ponto muito crítico realmente da vida e é onde parece que ninguém entende a gente. E é onde os pais e a escola mais atrapalham também essa nossa construção de ser. Bom, até que eu escolhi estudar psicologia, eu acho que dá pra perceber por conta da minha fala, e aí eu fui entendendo muito nesse processo de estudo da faculdade o que aconteceu na minha adolescência, sabe? Por mais que ainda não trouxe a espiritualidade, eu comecei a perceber que era uma fase da minha vida e eu tava me descobrindo realmente. Só que aí eu comecei a querer me descobrir e eu não tava achando nada. Por mais que eu gostasse da psicologia, eu tava achando incrível estudar aquilo. Me identifiquei muito com a área escolar também, eu adoro. Eu não conseguia descobrir qual que era, sei lá, meu dom. Eu lembro que eu ficava triste, aí eu falava, eu sei tocar violão. Eu ficava tocando violão, aí eu ficava feliz, mas eu falava, tá, mas eu não quero ficar tocando violão pra sempre, sabe? Não é o que eu realmente gosto, eu realmente amo. E aí eu comecei a ficar muito mal nessa época também, por mais que eu gostasse da psicologia, eu não me via sendo psicóloga, atuando numa sala, com uma pessoa. E eu via muitos meus professores, eu sentia a vida dos meus professores, eu sentia a vida, isso é interessante porque eu realmente sempre fui muito intuitiva e não sabia. Eu sinto muito a energia das pessoas quando ela tá triste, quando ela tá mal. Eu consigo identificar, não fico falando, né? Nossa, você tá triste hoje, né? Mas eu consigo muito claramente sentir isso. E eu sentia que a vida dos meus professores naquela cidade de São Paulo, louca, trabalhando igual loucos, não era legal. Tipo, além de dar aula, eles trabalhavam muito em clínicas, em hospitais, em escritórios e eu não queria aquilo pra mim. Só que eu não conseguia encontrar de jeito nenhum o que eu queria e aquilo me causava muita angústia. Só que aí teve uma professora, que é a professora Fernanda Ronca. Nossa, ela foi incrível. Ela, de uma forma muito... não é sensível a palavra, mas de uma forma muito delicada, ela mostrava... Nem sei se ela percebia isso, mas ela mostrava a importância do espiritual que faltava. E aí eu comecei a pensar, caramba, né? É tudo tão quadradinho na psicologia pra mim, né? Minha perspectiva, é tudo tão... é isso, é tudo muito objetivo. E aí a abordagem que eu me identifiquei mais na cara que era dessa professora era as humanistas e a fenomenologia, e aí ela falava muito da transpessoal. E eu ficava, cara, se eu for trabalhar com psicologia, eu tenho que ir pra essa área, porque ela traz uma perspectiva um pouco diferente, sei lá, da psicanálise e da comportamental, que eu já não gostava. Aí meu coração até ficava, tipo, tranquilo quando eu lembrava que tinha essa aula, que tinha essas outras perspectivas também. Mas mesmo assim eu ficava tipo, não é isso que eu quero. Eu ia pros estágios, eu ia
pra aula, e foi tudo muito conturbado também esse processo da faculdade, porque eu não gostava de morar em São Paulo, então segunda-feira de madrugada, meu pai, melhor amigo, assim, me levava até São Paulo de carro, porque, como eu disse, eu morava muito longe, e aí 300 mil ônibus, metrô, tal, era um rolê. E aí, dava sexta-feira, meio-dia, eu falava tchau, vazava, eu ficava sexta, sábado e domingo em São Roque. Na época eu também namorava, então eu ainda às vezes ia pra Sorocaba, que é uma cidade do lado. Enfim, Cometa foi meu melhor amigo durante muitos anos, porque eu fiquei acho que uns 4 anos nessa, de ficar indo e voltando todo final de semana. Lembra que eu comentei da minha mochilinha? Era eu, minha mochila no Cometa, andando pra lá e pra cá. Então, real, eu não fazia mais nada além de estudar e ficar dentro do Cometa. E perdida pensando, muitas horas pensando no que eu ia fazer, no que eu gostava de fazer. Até que, como eu comentei, meu pai era terapeuta e ele descobriu os orgonites. Então ele ficou louco. Não sei se vocês sabem o que é orgonite, vou falar rapidinho, mas orgonite é um transmutador de energia. Eu não sei se dá pra ver ali, mas ali no canto tem alguns. E ele foi descoberto a energia orgone pelo Reich, que era um médico, psicólogo, ele era um monte de coisa e ele descobriu essa energia. Ele era discípulo de Freud, se eu não me engano. E a partir dessa energia orgânica ele descobriu, que aí é um assunto que eu não sei direito, ele inventou esses objetos que são os orgonites, que você coloca no ambiente e ele transmuta a energia do ambiente. Meu pai amou isso e ele começou a fazer. Aí eu lembro que a primeira leva que ele fez ficou meio feio, mas são os que eu mais amo, essa primeira leva dele. Ele começou a colocar em todos os lugares da casa, então eu piscava, tinha orgonite. Tinha na cozinha, no banheiro, na sala, no quarto, no chão, na terra, olhava pro teto, tinha orgonite, tinha em todos os lugares. Ele realmente ficou louco com isso. E ele fez manta orgânica, almofada orgânica, a caixa orgânica que você entra dentro. Ele criou o Mundo Orgânico, que é o nome da marca dele. E aí ele começou a trabalhar em feiras místicas e holísticas em São Paulo, vendendo orgonite. E aí ele começou a vender cristal também. E porque ele já tinha muito cristal em casa, então ele começou a vender alguns cristais. Aí, beleza. Eu tava em São Paulo numa época, os 2 últimos anos da faculdade era muito estágio, né? Então, eu realmente ficava muito acabada, cansada, eu tava com a energia vital muito baixa nessa época da minha vida, que tanto hoje em dia eu percebo que o quão ruim eu tava mesmo de saúde, de tudo, porque eu não tinha energia pra andar, assim, era horrível. E tudo isso eu fui entendendo aos poucos, porque principalmente pela falta de conexão com o meu energético e a minha fraqueza em relação a isso e o quanto eu precisava me energizar. Mas isso eu fui aprendendo faz pouco tempo. E aí meu pai começou a trabalhar nessas feiras e ele falava: Luísa, eu conheci uma taróloga que, nossa, você vai adorar. Luísa, eu conheci uma senhora que lê mão, que você precisa conhecer ela. Ele ficava falando pra mim isso sempre. E eu falava: ai, mas eu já fiz astrologia, eu já fiz uma tiragem de tarô, eu já fiz tal coisa. E eles não me respondem nada, parece assim, sabe? Tipo, nada fazia sentido. Até que um dia ele ficou falando muito: vamos nessa feira, vamos. E eu falei: tá bom, vamos na feira. Ele queria que eu trabalhasse, depois eu falei que eu não queria trabalhar. Ele falou: então só vamos passar a tarde lá na feira comigo, porque era em São Paulo e eu não queria ficar de final de semana em São Paulo também. Eu peguei tipo um desgosto assim pela cidade, que hoje em dia eu já desconstruí isso, eu adoro São Paulo de novo. Mas era horrível, assim, um sentimento de que, cara, não precisava, né, existir isso. Mas enfim, eu fui nessa feira e não sei se vocês já foram em feiras místicas, tem várias em São Paulo, depois eu passo algumas que são muito legais. E, meu, que loucura que é aquilo. Você entra, é um galpão gigantesco com um monte de cigano, cheiro de palo santo, tem índio fazendo consagração ali, tem leitura de mão, iridiologia, tem tudo e mais um pouco. E aí eu falei: nossa, que interessante, minha geminiana aqui interna minha já ficou, quero fazer tudo. E aí, como eu tinha uma mesa com coisas, eu passava em barraca falando: adorei essa pulseira, quer trocar por orgonite? Aí eu ia ali e falava: nossa, eu amei o seu trabalho, quer trocar por um cristal? Então nossa, esses últimos, foi acho que 16 e 17, 2016 e 2017. Eu li tanto tarô na minha vida, eu passei por tanto oraculista, tanto atendimento, que, cara, eu acho que eu já li até as minhas segundas 2 vidas futuras, porque eu realmente li muita coisa, troquei muita coisa. E trocava na época, né, eu namorava também, ele lia tudo e, enfim. Só que uma questão negativa é que não tinha mais o que perguntar, não tinha mais o que saber, porque eu sabia muita coisa e não estava trabalhando com aquelas informações. E mesmo assim me sentia perdida, nada fazia sentido. Eu tava indo nessas feiras, comecei a trabalhar com meu pai, porque aí
era um tempo que eu podia ter com ele, a gente sempre foi muito próximo. Então, de final de semana, já que ele ia trabalhar, eu ia junto trabalhar também. Ficava estudando, trabalhando de final de semana. E aí meus amigos iam nas feiras, trabalhavam comigo nas feiras também, foi uma época legal. Mas ainda, como eu comentei, não tinha encontrado o meu propósito, assim, uma coisa que eu realmente gostasse. E aí, por estar tendo estágio na faculdade, eu tava mais ativa, tava gostando até um pouco, mas era aquilo, eu sabia que eu não ia ser psicóloga, de trabalhar numa sala de atendimento. Até que um dia eu fui numa feira, que eu lembro qual era a feira direitinho. Se você é de São Paulo, da Ana Rosa ali, Ana Rosa Vila Mariana, era uma feira vegana dos animais. E aí, cheguei na feira, como sempre, eu descarregava e montava a mesa, e aí do lado tinha já um casal, e eu fiquei olhando eles. Meu pai meio que já conhecia, já tinha comentado, mas eu não tinha conhecido eles ainda. E aí, eles vendiam pozinhos mágicos, nossa, era muito legal. Aí meu pai ficou louco com isso também, dos pozinhos mágicos, saudade deles, inclusive. Aí meu pai falou, eles jogam runas. Aí eu falei, runa? O que é isso? Esse daí eu nunca fiz, eu já tinha feito tudo. Borra de café, leitura de mão, iridiologia, tarôs, baralho cigano, baralho de não sei o que. Eu acho que eu tirei todos os baralhos possíveis da minha vida, real, assim, todos. E aí runas, o que é runas? Aí eu fui conversar com a Carol, que foi a minha mestre, eu fico arrepiada. Aí ela falou, a runa é nórdico, sabe os vikings? Aí eu não sou muito fã da mitologia nórdica, não. O que é isso? Aí ela explicou por cima, e aí a sala de atendimento era lá em cima, embaixo era só as mesas de vendas, né? Aí eu falei, quer trocar por uma pedra? Aí ela falou, vamos trocar. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente subiu lá em cima, e aí eu lembro que ela abriu a minha mandala de runas, e aí eu ficava assim, nossa, mas que runa que é essa daqui? Como assim? Qual que é o nome dela? Ela falava, sei lá, Hagalaz. E eu ficava, meu Deus, Hagalaz, o que significa isso? Aí eu só sei que ela foi, tipo, lendo a minha mandala e eu nem prestando atenção em nada com nada. Eu só queria entender o que era aquilo que estava acontecendo na minha frente, como assim a runa respondia umas coisas. Era muito diferente de carta. E eu tenho essa pira, acho que é o ascendente em aquário, em querer ir pro lado que ninguém tá indo, de fazer diferente, mostrar o diferente. Tanto que eu faço uma comparação, né? A runa é igual ao tarô, só que mais legal, e a numerologia é igual à astrologia, só que mais legal. Não desmerecendo, mas eu gosto de trabalhar com esses dois que são diferentes. Pra mim são diferentes, né? E aí, depois desse dia, eu fiquei muito amiga da Carol. E aí eu ficava, acho que todo dia falando pra ela, Carol, me ensina a ler runa. Me ensina a ler runa, eu quero ler runa. Ela, ai Lu, mas eu não sei. Eu falei, você sabe, me ensina, me ensina. Juro, eu fiquei muito tempo enchendo o saco dela. Até que ela abriu o curso de runas dela, que foi bem experimental, assim. Foi só pra umas pessoas conhecidas. E aí eu fui lá no curso, fiz o primeiro módulo, e aí o segundo módulo ninguém quis fazer da turma. Aí ela foi na minha casa dar o segundo módulo pra mim. E aí foi incrível demais. E eu fiquei acho que uns 2 meses, que foi bem férias, assim, foi junho e julho. Eu fiquei esses 2 meses dentro da minha casa estudando runa, porque eu amei aquilo. Eu falei, meu Deus, eu amei isso, eu me conectei, me encontrei real com esse instrumento. E tava me ajudando, eu tava entendendo as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu perguntava pra Runa, ela me falava, meu, olha isso daqui, ou tipo, para de fazer isso, foca nisso, vai pra lá, não sei o que. Comecei a ajudar os meus amigos e os meus familiares que estavam ao meu redor em questão de direcionamento. E eu ficava mais, tipo, com o olho brilhando quando, sei lá, o meu pai me perguntava, Luísa, essa pessoa aqui pra eu fazer um negócio com ela é bom? Aí eu falava tal coisa, e aí ele ficava, beleza. E aí eu via aquilo realmente ajudando ele também. E eu, putz, que incrível isso, eu amei. Aí eu fiquei esses últimos 6 meses na faculdade jogando runas pra minhas amigas, que é a Ana Paula e a Daiane. Eu lembro que nos estágios, na escada da faculdade, na aula, a gente só falava de runas. Então, assim, elas foram 2 pessoas muito pontuais nesse meu processo, porque elas deixaram eu treinar muito com elas. A gente perguntava, tipo, muita coisa mesmo. E até que eu gosto até de brincar, antigamente eu falava mais sobre isso, mas toda vez que eu tinha uma desilusão amorosa, alguma questão assim muito dolorida na vida em questão de sentimento com relacionamento, eu criava uma coisa incrível. Mas eu lembro que no final desse ano eu meio que briguei com o meu ex, a gente se desentendeu bem pesado assim, porque era uma questão interna minha que, enfim, veio à tona. E foi bem nesse processo, nesse meio tempo, que eu criei o Instagram do Luísa Oraculista.
E aí eu comecei a pensar, tipo, pô, vou começar a postar conteúdo de runa. Naquela época não tinha esse monte de tarólogo e oráculo e pessoa. A internet mudou, né? Muito mais do que era, sei lá, 4 anos atrás. Então eu criei o Instagram e comecei a postar umas coisas lá, mas sem noção nenhuma de marketing. O que é isso? De, tipo, captar clientes, divulgar o meu trabalho, sei lá, eu só fiz no Instagram. E comecei a atender presencialmente também. Eu cobrava um valor muito, muito, muito simbólico, porque eu me sentia muito dura, muito ruim ainda além do Runa. E era lá no Espaço Personagem, lá na Praça da Árvore, que foram um casal também que me acolheu muito nesse meu começo, que foi muito incrível. E aí virou o ano, eu supostamente tinha me formado na faculdade, é porque eu entrei no meio do ano na faculdade, lembra que eu fiquei só vendo Lost? Então no meio do ano eu entrei na faculdade, e aí o meu último ano ia ser online só. E aí eu pensei, pô, voltei pra São Roque, minhas aulas são só online, não quero ser psicóloga, vou me jogar na runa, né? Tava ganhando, tipo, um dinheirinho assim, que foi muito, né? Tipo, eu não acreditava naquilo, porque eu não divulgava o meu trabalho e vinha gente pedir pra ler runa, eu ficava tipo, caramba, vamos ver, né? Vamos ler runa. Só que eu voltei pra casa e foi ruim, porque não dava mais pra morar com os meus pais, porque eu já não morava com eles, né? E aí eu me mudei pra São Roque, pra cidade mesmo, porque eu morava meio afastada, eu fui morar com minha avó. E aí eu me joguei real, assim, no mundo da terapia e da runa, e aí eu também comecei a estudar numerologia. Aí eu comecei a trabalhar com mapas numerológicos também. E aí, morando com a minha avó, minha vida tava, tipo, belezinha, mais ou menos, eu não gastava nada de financeiro, eu só juntava dinheiro, até que Laila Foz e Luciana Hipp me divulgaram, que foi o que fez meu Instagram bombar, tipo, muito. Na época, por aquilo, não ter gente fazendo isso, não que eu fui a primeira, nossa, né, não é nesse sentido, mas realmente ali de começar no meio das blogueiras a destacar assim, eu consegui essa parceria e elas me divulgaram. Aí a partir daí, minha vida começou a mudar, eu comecei a perceber realmente que eu queria trabalhar com isso. E aí eu comecei a me dedicar, a estudar, a arrumar as coisas, assim, no sentido de colocar no Instagram. Só que sempre foi muito fluido, muito gostoso. Só que eu também comecei a ver que atender a runa na minha cama, que não era essa daqui, mas ficar fazendo isso dentro do meu quarto, mexer com energia e tal, não era legal. E aí, como eu tava ganhando um dinheirinho, comecei a procurar um lugar pra alugar. E aí, no final, eu aluguei um apartamento no mesmo prédio que minha avó morava. Então era bom, porque ainda tinha minha avó ali. E aí comecei a morar sozinha, então era incrível. Meus amigos iam em casa, meus pais iam almoçar na minha casa. Eu adotei o Caetano, ai meu Deus, foi tão bom isso acontecer, porque eu sempre quis ter um gatinho. E aí eu já era Luísa Oraculista, já trabalhava com terapias e tal. Só que aí meu pai começou a falar de vender cristal de novo, de vender orgonite e tal. E eu comecei a achar legal a ideia, porque eu sempre quis vender alguma coisa, sempre quis ter uma loja, enfim. Eu falei, pai, me dá umas pedras aí, eu vou divulgar aqui, vamos ver se vira. Meu, eu coloquei 3 cristais assim no Luísa Oraculista e vendeu os 3 na hora. E aí eu lembro que no começo de vender assim, eu vendia uma caixinha, eu ia correndo no correio, que não era tão perto, eu ia de skate, porque lá em São Roque era asfaltado, dava pra ir. Eu ia no correio e voltava, e daqui a meia hora eu vendia uma outra caixinha, e eu ia de novo no correio, bem assim idiota, né? Mas eu fiquei muito animada com a ideia de vender cristal, e eu comecei a estudar cristal também. Mas bom, isso foi no começo de 2019, que aí eu já tava há uns 2 anos trabalhando com os oraculistas e tal. Fui pra Floripa viajar e visitar o meu primo que tava morando lá. Voltei pra casa e eu falei, caramba, eu conheci um pedaço do Brasil que eu nunca tinha conhecido, conheci gente nova. Meu primo falou, você vai beber água de Floripa e você não vai mais embora. E aí eu terminei meu namoro, porque ambos precisavam continuar crescendo e evoluindo, que foi um ponto muito importante pros dois. E aí eu voltei pra Garopaba aí, que é uma cidade próxima de Floripa. Vim visitar minha prima, que sempre foram os 2 primos assim que eu fui muito grudada, eram meus irmãos, assim, são meus irmãos. Eu vim visitar ela, aí eu cheguei aqui em Garopaba e falei, meu Deus, eu vou vir morar aqui, é isso que eu preciso, morar em Garopaba. Aí eu manifestei, acho que tão forte isso, eu perguntei pra Suna se eu deveria vir, e as Sunas falaram, sim, vai, se joga. E eu vim morar na Praia do Rosa,
que depois disso eu também percebi uma outra conexão muito importante em relação a ter vindo pra cá, porque eu tava lendo runa, tava trabalhando com numerologia, tava vendendo cristal, mas ainda faltava alguma coisa. E aí eu acredito que é a construção da vida mesmo, né? A gente... É aquilo, eu não me vejo pra sempre lendo runa e fazendo mapa numerológico, sabe? Eu me vejo que agora no momento eu já tô fazendo outras coisas também, mas eu também quero crescer, evoluir e aprender outras coisas. E, enfim, eu vim pra cá em 2019 e aí em outubro de 2019 eu criei a Drusa de Cristal, porque eu já vendia cristal, mas ela ainda não tinha nome. E foi também numa desilusão amorosa que eu estava deitada na minha cama sofrendo. Eu acordei de madrugada com o nome Drusa de Cristal na minha cabeça e eu falei, é isso, vou abrir uma loja de cristal. Abri, e a Drusa hoje é das coisas que eu mais sinto orgulho, assim, e é um negócio que eu tenho com meu pai. Eu amo muito vender pedras e cristais, vão lá ver a minha loja de cristal. E, bom, aí morava nessa casa aqui que eu tô, eu e minha prima, e em 2020 começou a pandemia. E eu conheci a Carolina. Então, esse grande encontro de conhecer a Carolina também foi um ponto muito marcante e de expansão na minha vida, porque depois que eu conheci ela, eu percebi que eu vim pra cá pra fazer esse grande projeto de mudança da minha vida e da sua também, e da vida da Carolina também, e das pessoas que ela vai refletir. Porque aí a gente começou a trabalhar junta, somos sócias, e aí é muito longa essa história também, mas resumidamente, assim, eu sempre tive o sonho de dar o curso de runas e eu tinha já ele escrito em PDF, só que eu nunca imaginei em gravar, porque eu morria de vergonha, tímida pra caramba. Só que aí a Carolina, sendo o fogo da minha vida, ela falou, vamos gravar sim, até que a gente começou a real trabalhar junto e a gente gravou o curso de runas e ela me colocou já na frente da câmera, me ensinou a mexer em tudo isso e agora eu faço vídeos e muito conteúdo, tudo isso porque me juntei com ela e a gente criou esse projeto que é o curso de runas, que é o curso Caminho com as Runas. E tudo foi muito fluido, muito fácil, muito legal. E porque eu acredito muito nisso, que quando é uma coisa que você precisa mesmo fazer, é uma coisa que faz sentido pra vida e é algo é algo a mais, assim, que vai refletir no outro também, sempre vai dar certo. Então é aquilo que eu comentei, né? Eu estudei psicologia, fui trabalhar com runas e numerologia, fiz curso de floral também. Aí eu vendo cristal e agora eu tô me jogando nesse mundo de ser professora de runas. Então vai saber o que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Eu tô deixando fluir de coração, porque eu sei que o que eu fizer com amor, com carinho, vai dar certo. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Runa. Ela me mostra isso todo dia, que eu preciso acreditar em mim e no meu potencial. E o mais legal de tudo isso é porque eu tô querendo passar e tô tentando, junto com a Carol, a gente quer mostrar isso pro mundo, sabe? De trazer conteúdo construtivo e de significado pra vocês, vindo da internet, que é algo que ficou muito saturado, que é algo que é muito fútil, e a gente só dá atenção para as coisas que não agregam, que são ruins e que machucam, em vez de a gente realmente pegar esse tempo e aprender e trazer uma coisa que faça sentido para você, que é o curso Caminho com as Runas. E, bom, aí nesse ano de 2020 veio a pandemia, gravei, cresci muito em 2020, amadureci, me reinventei, me redescobri, muitos altos e baixos ter vindo morado pra cá, longe da minha família, dos meus amigos, dos meus pais, criei novos amigos aqui, criei essa família agora também, que a Cá faz parte da minha família, e aí a minha prima e eu, né, a gente decidiu se separar, assim, da casa. Nossa relação é muito boa ainda, somos muito amigas, melhores amigas, mas eu precisava de mais espaço pra crescer com o trabalho, e aí agora eu estou morando sozinha aqui na minha casa, mas, bom, aí a gente chega no momento presente, que é o dia de hoje, que depois de ter passado todas essas questões na adolescência e no jovem adulto ali, eu me encontrei, e eu me encontrei não é só na runa ou só na loja de cristal, eu me encontrei como pessoa, como ser, assim, sabe? Agora eu me permito ser feliz e aproveitar o momento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha história, talvez tenha ficado meio difícil de entender, não sei, mas tenho mais coisa pra viver agora e daqui, sei lá, quem sabe daqui uns 5 anos eu conto de novo essa história. Daqui 5 anos é legal, hein? A gente vai estar em 2026. 2026 eu conto pra vocês o que eu vou estar fazendo onde eu tô. Eu tenho já uma ideia do que eu quero fazer. Eu quero muito criar um vlog onde eu vou, tipo, tô indo pra Austrália procurar
a mocaíta e vamos lá num lugar encontrar a mocaíta e eu vou falar pra vocês o que é a mocaíta. É um sonho, assim, de poder ir em busca de cristais, quem sabe? Vou manifestar e isso vai acontecer pra eu poder contar pra vocês. Mas é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada quem ficou até aqui. Cupom de desconto pra você de 10% na Drusa. Se você realmente ficou até aqui, fala que você assistiu esse vídeo. O cupom é Mocaíta. Me manda lá que você vai ganhar. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.